precisamente com a Dona Antónia Ferreirinha, mais conhecida pela Ferreirinha. A Ferreirinha da Régua. Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida pela Ferreirinha da Régua. Da Régua. Da Régua. Sim, sim. Não é do Douro, Mas, é da Régua. da Régua. Mas a Dona Antónia vivia na Quinta do Vesúvio, não era ou não? Não. Aquela quinta... A minha quinta, construída para eu morar, é a quinta que fica aqui em Val dos Jogueiros. Além, estamos na Régua. Val dos Jogueiros. por baixo daquele armazém, sim senhor. Que foi feita de raiz a casa, a capela Santa Joana, e onde eu sempre vivi e onde morri. E onde morreu. E estou enterrada no Peso. Está enterrada lá em cima no cemitério do Peso. Do Peso, ai não, de Godinho. Não. É que estava lá também uma ilustre escritora, A escritora Agostina Bessa a Luz. Agostina Bessa Luís em Godinho. Este senhor é o seu O meu segundo marido. segundo marido. A Dona Antónia ficou viúva. Viúva do António Bernardo, meu primo, e caso em segundas núpcias com Francisco da Os Silva Torres. filhos eram do primeiro casamento, Sim, não eram? o António Bernardo, dois. E a Maria da Assunção eram filhos do António Bernardo, primo. E com muita pena minha não herdaram a fibra, a garra, o amor ao Douro. Não saíram à mãe. Não. saíram à mãe. E herdaram a vaidade e a estruinice do pai. E o marido trabalhava para a Dona Antónia e tornou-se... O Silva Torres. Ele fala. Era um grande administrador da firma Ferreira. Eu era o administrador da firma, portanto, da minha patroa, Antónia Adelaide Ferreira, e posteriormente, com a sua viuvez, eu tornei-me o seu marido e o seu braço direito. De maneira que, mas, a grande virtude é toda da sua Dona Antónia. Não seja modesto, Francisco. Sim, é sabe verdade. bem, o Francisco sabe bem que eu fiquei com uma fortuna de dívidas quando o António Bernardo morreu. E se não fosse o Francisco, a sua prestimosa ajuda, a firma Ferreira certamente teria-se afundado. Olha, certamente Rio Douro abaixo. Mas não só me ajudou a manter a firma, como ajudou a aumentar o património. É novidade para mim. Havia assim tantas dívidas, tinha corrido mal, tinha sido a época da filoxera. Não teve a ver com isso. A filoxera vem depois. Ainda veio depois. O meu marido, o António Bernardo, gostava do Fausto, do brilho. Daí... Nada do Douro, lá mais para o Porto. Não, ele era mais para o Porto e faz de raiz o Palácio da Trindade, onde de raiz também faz e constrói um teatro. Ele vivia para as viagens, para os cavalos, para as festas, para o jogo. Eu não era assim. Eu vivia para as quintas, para as vinhas e para o Douro. E para o vinho, exatamente. Eu fiz do Douro o meu mundo, das vinhas a minha luta e do vinho o meu precioso tesouro. Muito bem, Dona Antónia. Fica uma pequena história. E também ele queria puxar, creio que foi a Dona Antónia que foi até lá mais acima, quase. Até à Barca d'Alva. Até à Barca d'Alva. Até à Barca d'Alva. Consegui trazer, aliás, o meu estimoso marido, Francisco da Silva Torres, a quem muito devo, fala do património que nós adquirimos no Douro Superior. E foi desbravada pela Dona Antónia a Quinta do Balmeão, ou não? A Quinta do Balmeão tem uma história um bocadinho peculiar. Eu sempre acreditei que ali naquela zona, dadas as condições climatéricas, que era realmente uma zona em que se conseguiriam tirar dali vinhos preciosos. E a minha ideia inicial, efetivamente, era fazer ali uma grande quinta, a Quinta de Balmeão, com algumas reticências aqui da minha esposa, mas realmente a minha esposa, como uma mulher
visionária, uma mulher portanto, sempre com uma visão. E de garra também. E de garra, claro, e de garra principalmente. Ela deixou-me embarcar nessa aventura. E mais tarde, realmente, acabou por dar chegamos razão. à conclusão que dali se tiravam dos melhores vinhos de todo o Douro. Como veio a acontecer, não é? Sabe que o Francisco Torres foi sempre um administrador muito conhecedor de vinhos e de castas. Muito fiel à firma Ferreira, muito competente e que muito me ajudou nesse sentido. Aliás, o Douro Superior praticamente advém da sua fibra também, que me sempre entusiasmou a comprar quintas, porque quando a Valmião desbravado, eu tinha outro administrador, Claro da Fonseca, que me dizia: Dona Antónia, o que é que a senhora vai fazer? A senhora vai lá investir milhões e vai tirar de lá tostões. Mas Francisco Torres provou que tinha razão. Tinha razão. De Ainda lá, bem. de facto, saiu o melhor vinho da região. É verdade. E ainda continua uma obra quase Sim, ímpar no Douro. ainda o Barca Velha ainda hoje é um vinho nacional, conhecido nacional e internacionalmente. Internacionalmente. E mais, foi este homem que está aqui ao meu lado que me incentivou a ir às feiras internacionais, à exposição de vinhos, onde nós fomos, a maior parte das vezes, sempre galardoados com medalhas de ouro. E era uma necessidade ou os ingleses já não compravam o vinho todo? Ainda era uma necessidade para tanto vinho, Dona Antónia? Não, foi o meu olhar visionário. Se os ingleses queriam ser os intermediários, por que é que nós não éramos nós a fazer diretamente o negócio? E foi isso que nos mudou. Além de o produzirmos, também o comercializarmos. Ora, porque sempre tivemos em conta produzir bem e com qualidade. Já nessa altura. Já nessa altura. Porque, ao que sei, o vinho da nossa região não era de grande qualidade na altura, creio eu, ou anteriormente. Os ingleses diziam essas barbaridades, não é? Sempre foram assim muito autónomos, sempre. Mas eu provei-lhes que os vinhos são como os homens. Os maus azedam e os bons apuram. Uma grande verdade. E claro que depois, por detrás de todos esses boatos que circularam, havia, como deve calcular, alguns interesses comerciais. Também em denegrir um bocadinho a imagem e, portanto, precisamente motivados por esses interesses que estariam por trás desses boatos. Mas, efetivamente, a nossa preocupação e a preocupação da Antónia foi realmente atribuir qualidade, produzir e comercializar com qualidade. E agora o senhor veja, não era o rio que temos hoje, um rio de águas turbulentas, rápidas, traiçoeiro e muito perigoso. Mas era praticamente da régua que era facilmente navegável. Sim, pelos célebres barcos rabelos, hoje quase extintos, que carregavam as nossas pipas de vinha e só a mestria e arte dos arrais os conseguia conduzir até aos nossos armazéns em Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia. E daí veio o nome de vinho do Porto, produzido aqui. Na altura, no meu tempo, não era vinho do Porto. Era vinho generoso, vinho fino. Vinho fino. Essa denominação ainda resta entre os montes, que é conhecido pelo vinho fino que sempre fizemos. Vinho fino e o vinho generoso. Efetivamente, depois a denominação de vinho do Porto foi por causa da visão, por causa Já foi uma estratégia comercial. Precisamente, uma estratégia comercial de afirmação lá fora, porque efetivamente, como a Antónia estava a dizer, este Douro, garanhão, indomável,
Deu-nos muitas deu-nos preocupações. e muitas dores de cabeça, mas sabe que ela já na altura, ela tinha um sentido de visão estratégica, como agora dizemos, nós agora também Umas coisinhas. um sentido de visão estratégica, que ela já na altura dizia, este Douro tão rebelde, ainda um dia há de ser um Douro de águas serenas. E a prova está aí. Olha, Cá temos o Douro navegável. E estamos a comemorar os 32 anos, salvo erro, de navegabilidade do a Douro. primeira viagem do Porto a Barca d'Alva foi em 1990, com 600 pessoas a bordo. 600 pessoas a bordo. E esse Douro indomável, permite-me que também lhe deu alguns desgostos. A Dona Antónia... Muitas aflições, olha, no Caixão da Baleia, Sim, sim. morreu o meu grande amigo e uma pessoa que se dedicou de alma e coração ao Douro, o Barão de Forresta. O Barão de Forresta. E já agora permita-me uma pergunta que se corre aqui. Como é que a Dona Antónia se salvou desse naufrágio? Olha, foi com as suas saias de balão? Meu querido amigo, as saias fizeram balão e eu flutuei. Afinal não é história, porque ainda hoje se conta a história verdade. Mesmo verdade, embora depois... A Dona Antónia não sabia nadar? Não sabia nadar. Isso não estava nos meus planos. Os meus planos eram vinhas, quintas, vinhos, comercialização. E posso dizer ao senhor que não foi fácil vencer e impor-me num setor dominado essencialmente por homens. Por homens. Mas posso dizer, fui sempre muito admirada, muito estimada e muito valorizada. e muito respeitada. E muito respeitada, sim, sim. Eu nunca virei os braços ou baixei os braços das crises que o Douro atravessou. Os maus anos agrícolas, as pragas, principalmente a filoxera. Também já havia tempos de seca e de Já inundações, havia também havia, muitos de maus vez em anos quando. agrícolas, muitos maus anos agrícolas. E depois começaram a surgir as pragas. As pragas que foi bem pior, foi. Isso, então a filoxera deu que falar. Mas com a ajuda do meu marido Francisco da Silva Torres, fomos vencendo, fomos comprando quintas no Douro Superior e fomos aumentando o património. Donos de 30 e tal quintas, não é verdade, Francisco? Donos de 30 e tal quintas, desde o Baixo Coro ao Douro Superior. Foi um exemplo que depois pelos portugueses não foi seguido, Dona Antónia, acha? Olha, não é por acaso que o meu nome ainda hoje pulsa e flutua nesta região. Sim, sim, sim. Ainda hoje pedimos um Porto Ferreira. E mais, não é por acaso que os jovens agricultores que hoje se começam a fixar no Douro e a terem notoriedade se servem do meu fazer bem e fazer com qualidade. Entende? Por isso é com orgulho que eu olho a obra que deixei e o muito que contribuí para o reconhecimento e desenvolvimento desta região vinheteira esculpida em xisto e granito pela mão do homem, hoje património mundial da humanidade. Pois, é verdade. Peço desculpa. Mais posso dizer, concordo. O privilégio de ter acompanhado uma mulher que podemos chamar a mulher do Douro. A mulher do Douro. Com toda a justiça. Pelo menos abriu caminhos e resta a esses jovens que foram citados agora seguirem o exemplo da Dona Antónia Ferreira e do Francisco Torres. Isto já lá vão 200 e muitos anos. E o Douro continua. E cada a vez... progredir, e a ser conhecido internacionalmente. Sim, sim. E a ser uma joia para joia. o país. Uma joia da natureza e uma joia feita pelas pessoas. Feita por Feita pelo homem, Feita pelo pela homem. força braçal. No nosso tempo era tudo feito pela força Como braçal. diria mais tarde Miguel Torga, um grande poeta do Douro também, um exagero da natureza. Um poema geológico, uma beleza absoluta. Muito bem. E mais, não foi por acaso que
o Marquês de Pombal, em 1756, se não estou em erro, não é verdade? É verdade. Um ano depois do grande terremoto, do terremoto de Lisboa, que Ele institui a primeira região demarcada do mundo. Do mundo. Demarcada. mas o Douro já cá estava. E ele viu-lhe potencialidades. Viu-lhe potencialidades. Senão não lutava. Também era um visionário. Era um Também era um visionário. Era um visionário. Em toda essa gênese está efetivamente a visão estratégica também desse grande homem. Desse grande homem também. Muito, depois acabado por ligar também ao Douro também. Sim. Mais alguma referência, Dona Antónia, Sr. Francisco Douro? Ao longo Acho que já dissemos está Praticamente a história contada por quem a fez. em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Quem? A entrevista com a Dona Antónia Ferreira, uma mulher do Douro, e o seu segundo marido, Francisco Torres. Aqui da Régua, em que celebramos o Dia do Douro, passam 32 anos sobre a navegabilidade do Douro, em que um barco veio do Porto, a Barca d'Alba, 600 pessoas, não foi, Dona Antónia? Eu tenho conhecimento que a primeira viagem é feita do Porto a Barca d'Alba com 600 pessoas a bordo. É bom. Foi a primeira viagem, a partir daí, pronto, outros barcos apareceram, outras viagens começaram a circular, Douro acima, Douro abaixo. Douro abaixo. E hoje é um corrupio de barcos. Então, um dia, muito obrigado. E iremos divulgar também o exemplo da Dona Antónia e do Sr. Francisco Torres. Muito obrigado a nós por nos dar a oportunidade de falarmos. Foi um gosto e um privilégio ter estado a falar com a Dona Antónia Ferreira em pessoa e com o Sr. Francisco Torres. Muito obrigado. Bom dia, então.